A Paixão de Cristo, como a gente sabe, né, a Paixão de Cristo é uma tradição assim, que acontece em cidades, né, do porte de Gruaíras, não sei, somente no estado do Ceará, mas acredito que não. Quando a gente fala de Paixão de Cristo, a primeira coisa na minha cabeça que vem assim, eu me lembro quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, quando eu vi pela primeira vez um grupo de pessoas lá na capelinha, fazendo um percurso com roupas, as coisas totalmente diferentes da minha realidade. E eu lembro que isso me chamou a atenção e eu pedi para o meu pai, minha mãe pararem, só que eles não pararam. E essa foi a primeira lembrança que eu tive. Antes do ano 2000, haviam outras representações religiosas sobre a Paixão de Cristo, né? Às vezes era só um trecho, às vezes era só alguns trechos da Via Sacra, às vezes eram apenas a própria Santa Ceia. Então, antes era mais ou menos assim. Eu também não posso atestar, acho que outras pessoas aqui poderão falar mais. Então, a gente recorda que em meados, no final da década de 80, se não me engano 89, na comunidade também recém-criada, lá a Capela de Nossa Senhora de Fátima, idealizou o espetáculo da Paixão de Cristo, né? E a gente recorda que o primeiro ano, um sucesso absoluto, gerou-se uma expectativa. E na parte que toca a gente, no qual também fomos convidados para participar desse espetáculo, a gente fazia a parte também de narração. E eu tenho uma lembrança que a primeira narrativa deste espetáculo foi o próprio Monsenhor Cleano, que acompanhava, que dava também total apoio na época e envolvia toda a comunidade. A gente lembra que a gente fechava ali do início do alto até a capelinha, onde lá na porta principal da capela encerrava todo aquele espetáculo naquele tempo. Eu acho que a ideia, uma das que tiveram a ideia foi a comadre Rosinha. Ela quem escrevia todo o roteiro. Agora o ano que começou eu não sei. Mas foi muitos anos lá na capelinha, Nossa Senhora de Fátima. E eu participei por muitos anos também. Agora eu não sei qual foi o ano que eu participei, quantos anos eu participei. Só que eu participei muitos anos, né? Bom, assim, em termos de paróquia, nós já tínhamos a Capela de Fátima e o nosso grupo jovem, como não estava mais funcionando, ficou algumas pessoas trabalhando apenas com circo bíblico. E daí essa equipezinha sentiu a necessidade, através da campanha da fraternidade, a gente apresentar a Paixão de Cristo no bairro Capitão José Linhares, porque na época o Monsenhor Cleano, ele dava muita assistência, assim, porque só existia essa capela. Nós trabalhávamos lá. Então a gente um dia sentou à tarde e ficamos estudando qual seria a possibilidade da gente montar esta encenação. Então, tivemos alguma dificuldade, foi quem ia montar esta peça. Então, como eu fazia segundo ano de teologia, né, eu tinha que apresentar, eu tinha que estar engajada, a faculdade ela exigia muito na época, e o Monsenhor Cleano também. Eu tentei falar com ele, eu disse para a equipe que ia falar com ele para ver se ele aceitava, porque tudo que a gente fazia na paróquia tinha que ser com o consentimento dele, né? Então, quando eu levei a ideia para ele, em nome da equipe, ele concordou.
Mas ele disse, mas eu quero ver. Então, ele me deu uns dias, né? Eu voltei, falei para a turma, né? Inclusive Terezinha, Totó, Raimundo Serrano, Nilda. E elas ficaram muito satisfeitas, a gente ficou muito satisfeito porque ele viu que a gente tinha algum trabalho na capela, a gente trazia pessoas, a gente se reunia, dava curso bíblico, fazia estudo, uma manhã de espiritualidade. Então, ele ficou satisfeito. Então, a responsabilidade foi minha, de tentar montar. Então, foi um trabalho árduo, né? Eu passei noites e noites tentando montar e levei para ele, né? Eu fiz uma peça pequena de início, então eu levei para ele até consertou algumas coisas e ele foi o primeiro narrador da nossa equipe, da nossa turma. Ele quem narrou. Então ele disse que eu fizesse pequeno, depois eu ia ampliando. Cada ano ele disse que a gente ia ampliando e assim nós fizemos. Quando o primeiro ano foi um nervosismo danado para a gente montar essa Paixão de Cristo. E a gente fazia os ensaios. Tinha anos que a gente ficava nervoso, que não ia sair do jeito que era no primeiro ano. Eu sei que, como eu estava lhe falando, o Monsenhor Cleano foi o primeiro narrador da Paixão de Cristo que eu fiz. E eu dizia a todos os meus colegas lá, do elenco, dizia, olha, gente, não precisa vocês fazer a Paixão de Cristo se auto-capacitando. Porque Jesus foi uma pessoa muito simples e não precisa da pessoa andar com aquele rancor, dizer, que eu vou fazer a Paixão de Cristo, que por isso, por aquilo, porque a gente sabe mais que os outros. Não, a gente está aqui para aprender. Todos os anos nós vamos aprendendo a fazer esses ensaios e no dia fazer a representação. Como eram os ensaios? Vocês ensaiavam lá na capela? Os ensaios na capela, tudo na capela. Tudo lá. Fechava as portas, a gente fazia os ensaios lá. À noite? À noitinha, a gente se reunia às 7 horas e chegava a gente quase 9 horas. A gente saía de lá quase mais de 10 horas, 10 e meia. Era assim. Assim, os ensaios eram todos eram feitos dentro da própria capela, né? Todos os momentos, as passagens eram feitas dentro da capela. Eu lembro que provavelmente eu cheguei a participar mesmo como personagem 2 anos, né? Já os 2 últimos anos. Cheguei a participar e a gente fazia todos os ensaios dentro da capelinha, tudo direitinho. Aí os 2 últimos ensaios a gente ia só acompanhar como ia ser o cortejo, né? Que sempre iniciava ali da Princesa Isabel. Da Princesa Isabel com o professor Malaquias. Princesa Isabel com o professor Malaquias. Ali começava, iniciava, né? E a gente vinha subindo e a gente fazia só lendo os textos para saber qual era o momento de cada estação. Então eu lembro muito bem disso, né? Mas eu lembro que no penúltimo ano a gente fez a apresentação na Malhada Grande, a gente foi em outros locais, não foi só o tradicional, a gente apresentou em outro local. Os ensaios eram na Capela Nossa Senhora de Fátima. Vocês iam à noite? À noite. Todo mundo trabalha, né? É. E quais foram os lugares que vocês já apresentaram na época? Todos os lugares que vocês já apresentaram? A gente se apresentou a tradicional mesmo na Nossa Senhora de Fátima, né? Que começava na rua e encerrava lá, né? E a gente se apresentou-se no Tamaracá, a gente se apresentou-se na Malhada Grande, na praça. Lembro que teve um ano que nós se apresentamos na praça. Não chegou a sair da cidade. Assim, de uma cidade para outra, né? O máximo foi a Malhada Grande. A Malhada Grande, distrito de Malhada Grande. A gente sabe que a Paixão de Cristo, a cruz, era no alto, né? Então nós tivemos a ideia de fazer exatamente naquela rua que sobe o alto da capela, como é o nome. É a Machado Araújo com a professora Malaquias. Porque assim, o seu Edmilson Paulo era na esquina, a gente iniciava com a última ceia, né? Aí os meninos fizeram comigo, marcaram as estações até chegar na capela. Na capela era a ressurreição, bem na porta. Então,
lotava. Todo mundo foi novidade. Todas as vezes a gente se arrumava na casa da Terezinha do Manel Pequeno. A gente passava 2 dias fazendo a ornamentação da rua, né? E eu era um que trabalhava, né? Tinha equipe, uns cavavam buraco, outros enfiavam os postes. E eu é quem fazia parte da iluminação. Depois que eu comecei a participar do grupo. Também tive essa incumbência de fazer a parte de instalação elétrica, né? Lá na capelinha, vocês tinham as estações marcadas, todo ano era naquele mesmo local? Todos os anos. Descreva aí pra mim, onde é que Estou começava. dizendo que era eu que fazia, por exemplo, a parte de instalação. Era cada uma estação daquela tinha um poste que a gente marcava com iluminação, para poder fazer a filmagem, ter mais retorno para fazer o trabalho da filmagem, de foto. Aí começava da onde? Começava aqui perto do seu Edmilson Paulo. Sei. Edmilson, Isabel. Edmilson, pai da Roseni. Aí Sim. subia aí até a capela. Até chegar lá na capela. Sempre eram esses mesmos locais? Esses mesmos locais. A rua ficava linda. Vocês faziam que dia? Era no último dia da semana, na Sexta-feira Santa. Na Sexta Santa. Na sexta-feira. Porque quinta-feira, às vezes, era escolhido algum de nós para lava-pé, para aquela, né, ritual do lava-pé. Eu mesmo participei. Entendi. Né? E sexta-feira, que não tinha missa, era um encerramento com a Paixão de Cristo. E quais são as dificuldades que vocês passaram na época? Acredito eu que deve ter alguma dificuldade. A nossa dificuldade mesmo era exatamente falta de apoio e financeiro. Para Né? custear as Porque roupas, né? exatamente, a Terezinha, entre a comadre Rosa, a Nilda, o pessoal da capelinha, a Totó, elas se desbruçavam em cima de qualquer coisa exatamente para poder organizar tudo direitinho. Da ornamentação ao vestuário de cada personagem. Exatamente para quando for na hora da apresentação tá tudo direitinho. Tá faltando tá frouxo, tá apertado, vamos tentar aumentar, tudo isso a gente fazia tudo direitinho. E a primeira vez a gente apresentou mesmo com lençóis. Eu olhava as personagens, né, a revista que eu tinha, e a gente ia colocando cores de lençóis de acordo com os personagens. Então as roupas eram lençóis? Era as primeiras. Depois, quando a gente estava bem, assim, uns 3 anos, nós compramos. A capela comprou as roupas, os tecidos, e a Dona Maria a mãe da Roseni, confeccionou. As roupas era a capela que ajeitava. Era improvisado ou tinha uma... Ela tinha os uniformes, tinha. Aí tinha a equipe que montava, por exemplo, a Creuza também tinha um papel importante também de ajudar. Que era a infraestrutura. Infraestrutura Entendi. Porque era uma equipe, todo mundo naquele momento, todo mundo era muito unido. Mesmo assim reduzido, porque como a Creuza falou, a gente às vezes fazia 2 papéis por falta de pessoas. O grupo ficava, mas era todo mundo interessado. Era muito unido, todo mundo. O grupo era pequeno, mas tinha qualidade. As roupas foi tudo, afinal a Totó que era a protagonista dessas roupas, a Terezinha arrumava, porque elas faziam uns ensaios com as crianças da catequese e foram comprando umas peças de roupa e fazendo. Mandava fazer. A Dona Maria do Edmilson Paulo, acho que era quem fazia esses trajes pra gente. E depois era só aquelas, até aqui é assim, né? Umas batazinhas, comprido mesmo só do Cristo, de Maria, Madalena. Eu não sei se a Rosinha fazia a Verônica com roupa dela. Sei que era tudo mudando de cor, azul, do mesmo que tem hoje. Azul, roxa, as cores. Então, eu tinha essa veste, eu não sei se ela arranjava alguma bata daquela mais velhinha do Monsenhor, aquela branquinha, eu não sei. Eu sei que depois apareciam umas mais melhor, né? Quando era no dia, montava, ficava lindo, a gente chorava, se emocionava, era muito, muito gratificante. Parece que a gente ia fazer um papel para Deus.
Naquele dia a gente se sentia importante, não era importante, se importante para Deus. Não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro que Só pagasse. pela vontade de fazer. Ninguém nunca tinha, Isso é verdade. pensava no dinheiro, a gente pensava de fazer o papel, né? Eu, me orgulhando, mas dizia o povo que eu não fazia bem, imitando mesmo Cristo, porque eu não tinha cabelo nem barba. Deixava só uns cavanhaquezinhos e o cabelo. Aí o pessoal, meu povo ali, minhas primas ali do alto do Babu ali, dizia, mas ele tá muito magrinho, não sei o que. Não, eu como todo dia do mesmo jeito. Ele chama, mas que você fica, parece que tá morrendo na cruz, parece que você não faz uma dieta. Eu disse, não, é porque no dia a gente tem que se caracterizar, né? Aí o pessoal, eu falava, Lucas, eu acho que eu falava decorado mais de 40 vezes, 47 vezes, por exemplo, né? E quais são os personagens que vocês já fizeram? Eu fiz o papel de Judas, eu fiz o papel de apóstolo, agora eu não lembro, mas e fiz papel de José de Arimateia. Sim. E a senhora já fez algum personagem? Já, eu fui uma das empregadas. Esse empregada era o termo de dizer que era as servas Isso. do Pilatos, do Caifás. Que trabalhava na casa. Ah, pronto, certo. A senhora nunca fez uma chorona, não? Já. Já, né? Já. Quando eu não fazia o papel de uma empregada, eu fazia o papel de mulher chorona. Ou então fazia a mesma coisa. Quando terminava o papel da empregada, passava para a mulher chorona. Qual foi a cena mais marcante para você? De todo esse tempo, qual é a que mais marcou a sua história enquanto paixão? Foi o meu papel, Verônica, porque foi um papel que chamava muita atenção. Eu gritava, eu chorava, né? Eu subia aquele alto correndo. Então, chamava muita atenção das pessoas e todo mundo se emocionava. E eu me emocionava, eu estava vivendo aquele momento. Nas dificuldades que nós encontramos para montar a encenação da Paixão de Cristo, foi como a gente ia conseguir a estampa do rosto do Senhor, né? Então, nesta época, a Ruth do Seu Burico, ela tinha mais tempo, ela morava aqui. E ela fazia pinturas, então eu pedi a Ruth para que ela fizesse, ela doou o pano e nos deu com o maior prazer. Então até hoje nós temos esse pano que é utilizado na nossa paróquia, nas apresentações que são realizadas até o dia de hoje. A cena muito forte é quando eles acabam de me levantar, que é levanta o Cristo, né? Aí eu dizia, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então isso era uma cena muito forte, eu achava. Aí, e inspirando, morreu. Aí o narrador dizendo, né? Todas as ações tinham um narrador, né? Tinha toda a estação. Toda a Paixão de Cristo é muito marcante, né? Mas assim, o encontro, sem sombra de dúvida, que chega até a arrepiar, era o encontro de Jesus com Maria. Não tinha quem não chorasse. Quem era na época esses dois personagens? Seu João de Deus fazia o papel de Jesus, e por alguns anos a Terezinha foi Maria, e já para o finalzinho das apresentações, que foram vários anos, a Lúcia do saudoso Baiá. Eu lembro que a Maria, às vezes que eu alcancei, era a tia Nazaré Moreira. E ela se dedicava tanto àquele papel que no momento de colocar Jesus no colo, ela simplesmente se esvaía chorando, que pessoas tinham que tomar dela. Porque ela não conseguia falar, ela só chorava. Então ela se entregava ao papel. Então por isso que eu digo, não era só um teatro, era algo mais forte do que isso. Quando a gente fez no estádio, que a gente fez eu fiz o papel de centurião, né? Que era aquele, como o carrasco, né? Quando eu fui falar as últimas, o encerramento, que eu fui falar aquela cena, né? Que o centurião fala que estava condenado pela vida eterna, né? Que tinha matado o homem inocente. Quando eu nem fecho, quando eu encerrasse tudo, o soldado era para desmaiar. Quando eu chego bem no meio da minha frase,
o seu Chaga Bento Já estava no chão. já se jogou no chão e todo mundo foi junto. Que até gerou uma graça, né? Sim, sim. Que foi um momento, mas mesmo assim foi um momento emocionante, né? Que o seu Chaga Bento fazia mesmo, ele era um protagonista no papel dele, né? O seu Chaga Bento, para todos nós, não teve um que não risse. Nos ensaios a gente parava que ninguém aguentava. Ele tinha uma risadinha e ficou... Marcou, entendeu? Marcou. O seu Chaga Bento foi uma pessoa assim que animava bastante. O seu... Esqueci o nome dele, que é Bento, que já até faleceu, que ele era o chefe dos soldados. Ele era muito carrasco mesmo. Quem assistia via que ele não tinha... Ele estava ali para fazer o papel dele de soldado, ele batia, ele preparava todos os chicotes com o maior cuidado possível, ele preparava tudo, ele preparava aquela águazinha que era para simbolizar como sangue. Então ele fazia aquilo ali com um gosto tão grande, né? E era muito bonito ver aquilo. Qual foi o último ano? Pronto, o último ano da apresentação. Então, o último ano, eu não vou recordar bem a questão do ano certo, né? Mas assim, a gente lembra que a gente já sentia falta dos nossos atores, alguns deles que já se foram, né? Um dos principais atores que nós tínhamos era o seu Chaga Bento, de saudosa memória, e aqui também a gente lembra o seu Raimundo Galdino, que também por muitos anos atuou como apóstolo, e o seu Chaga Bento era um soldado que aceitava Jesus. As pessoas, uns foram ficando já de idade. O João de Deus começou a sentir, já disse que não, já estava já pesado, tinha que procurar outra pessoa, inclusive, como eu falei anteriormente, a última cena já não foi ele, já foi o meninozinho, né, do Batista Bento, é o Alex. Então, eu achei o seguinte, que a nossa parte, nós fomos assim omissos um pouquinho, porque a gente deveria ter substituído aqueles que já estavam desistindo, aqueles que já tinham falecido, mas é o tipo da coisa, acho que é porque quando chega o tempo, né, a gente já também de idade, tinha os jovens e tal, a gente queria assim, tipo uma renovação mesmo, então nós achamos por bem deixar por conta da juventude, né? Aí o último ano foi? 2007. Lá na capela. Na capela. Aí, em que ano você trouxe essa paixão de Cristo para cá? Como é que foi essa transição aqui para o bairro? Foi assim, no 2008, né, com o incentivo das Santas Missões Populares, nós achamos por bem criar, né, fundar a Capela de São Paulo Apóstolo por conta do ano paulino, e nós aproveitamos alguns integrantes da anterior, que morava aqui no bairro, e aqueles que se prontificaram de nos ajudar. Então, a gente celebrava as novenas da campanha. Quando chegava no dia da Via Sacra, a comadre Creuza teve essa ideia brilhante, né? Aqui sempre houve essa necessidade, por ter acabado lá, e muitas pessoas cobravam, né? Aí sempre a gente celebrava exatamente a Via Sacra, né? Como de costume. Aí quando foi um dia, eu sentei na comadre Rosa e expliquei, claro, por que a gente não tenta fazer na rua? Vamos marcar as estações, vamos tentar fazer na rua para ver como é que fica. Mas porque a gente está deixando aquela cultura antiga morrer. Esses jovens de hoje, eles não estão vendo realmente o que aconteceu com Jesus Cristo, porque eles não estão presenciando. Vamos montar na rua? Ela, vamos, comadre. Aí foi onde a gente começou a montar na rua. A gente fazia nessa volta aqui, pegando o Jumenteiro até no Fernando Melo, aí voltar e passar aqui pelos uns 2 anos. Outra vez a gente foi pela Coab, no rio principal da São José, e voltava lá pro bairro lá, perto da capela do Batista lá, a gente andava por lá tudo. O João de Deus trabalhou 2 anos como Cristo, mas aí depois ele disse que não, só queria contribuir sendo outro personagem, no caso os apóstolos.
Então nós tivemos uma grande alegria, o Sempre Fui se prontificou, disse que tinha quase assim uma promessa de realizar todos os anos o papel do Cristo aqui no bairro. Devido ao acidente, ele fez essa promessa, que se Deus restaurasse a saúde dele, a partir daquele momento, ele assumiria fazer o papel de Cristo na Paixão de Cristo aqui do Paulo Malaquia. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí parece que Deus também fez assim no ouvido do seu João também veio para nós e disse, gente, está na hora de vocês arrumarem outra pessoa para fazer o papel do Cristo, porque ele já está velho, já está se achando cansado, ele não tem mais pique para isso. Tudo bem, aí já entrou o Toninho na nossa via sacra. Aí desde já quem vem fazendo o papel de Cristo é o Toninho. Então, desde aquela época até agora, só por conta da pandemia a gente não continuou, mas sempre continua. Exatamente, que foi no ano passado que não teve e esse ano. Quando eu fui crescendo e entrei na igreja, no período da minha adolescência, falava-se muito em Paixão de Cristo, teatro e tudo mais. E quando eu perguntava à minha mãe sobre isso, ela falava de um espetáculo que aconteceu lá no estádio. E ela me descreve, eu nunca participei dessa apresentação, mas ela me descreve com tanto amor, com tanta força, que eu consigo visualizar perfeitamente a cena. Ela me relatava de uns palcos que tinham lá no meio do estádio e umas pessoas gritando, falando muito expressivamente. Ela falava muito sobre a Marta não, ela chamava de Marta, mas era na verdade a Verônica, que pegava o pano e mostrava, e gritava, e chorava, e isso ficou muito no meu inconsciente. Teve um ano que em parceria, eu não lembro se foi prefeitura ou foi outra entidade, eu acho que foi junto com a parceria com a igreja, foi feito junto o pessoal que fazia da capelinha com o grupo Cultura Viva, que eles fizeram até lá no estádio, foi muito bonito, foi uma das... Sem dúvida, acho que foi uma das melhores apresentações que teve da Paixão de Cristo. Né? Que eu lembro até do Tatá sendo junto, se jogando lá de cima do coisa lá para se enforcar. Eu acho que aquilo ali foi uma das cenas que marcou muito. Acho que foi uma das melhores Paixões de Cristo. Aí já foi mais uma mistura, não vou dizer que uma mistura, uma junção já não só da comunidade da Capela de Nossa Senhora de Fátima, certo? Já o grupo jovem, o Cultura Viva também já estava nascendo naquela época e tivemos sim uma apresentação no estádio municipal, de uma certa forma também lotado as dependências do estádio, e nesse ano também a gente estava lá com a mesma estrutura do carro de som do trio elétrico, que adentrou e nós fizemos lá a sonorização. Foi eu, Cristo. No estádio foi eu também, e a organização era o pessoal... Era uma mistura de gente. É mistura de gente, O Ricardo era mais forte na época. O Ricardo era quem ajeitava tudo, passava a iluminação e tudo. Noite lá, porque não tinha iluminação na época, né? Era cedo para poder arranjar uns socorros das lâmpadas ligadas não sei da onde e trazia para fizeram lá uns postezinhos que era umas 5 horas, 4 horas. Antes isso era feito arranjava tudo cedo, quando tinha luz do dia, depois a gente chegava lá. Nunca se fazia antes de 7 horas. 7 horas, 7h40 terminava tudo. Aqui no município, muito antes da Companhia Cultura Viva, o que era mais executado era o teatro de comédia, ou o teatro de datas, né? Por exemplo, você tinha a Páscoa, aí alguma instituição religiosa
fazia alguma apresentação teatral sobre Páscoa, ou na escola, qualquer outra data da escola, Dia do Índio, essas coisas assim, aí as escolas promoviam, né? Mas aí eu comecei a fazer o teatro dramático, que são as duas vertentes do teatro, né, que é o drama e a comédia, a partir de realmente entrar para a Companhia Cultura Viva de Teatro, a partir da própria Paixão de Cristo, onde eu fui convidado a ser Jesus, interpretar Jesus na época, né? E a gente começou a trabalhar mais a parte dramática com a vinda de 2 professores de Sobral, né? Isso aconteceu a partir da vinda do Padre Tomé para Gruaíras, né? O Padre Tomé chegou aqui no ano de 2000, né? E 2001, possivelmente o ano de 2001, o Padre Tomé cria um grupo de teatro, né? E ele trouxe um profissional de fora, eu lembro até o nome dele era Carlos Rodrigues, e o Carlos Rodrigues trouxe outros profissionais, né? Para auxiliá-lo, inclusive até o que a gente estava comentando, né? O Serginho. Inclusive um deles infelizmente faleceu ontem por conta do Covid, né? Que é o Serginho Presley. Mas o outro era o Carlos Rodrigues. O Carlos ele era mais enfático, ele era mais presente, né? Então ele passava diversos exercícios teatrais tendo a ver com o drama, com o sentimento, com uma seriedade que a comédia ela não propaga, né? Assim, a comédia, assim, apesar da gente estar ensaiando para uma coisa, uma apresentação teoricamente séria, porque tem que dar certo, mas a comédia ela sempre leva a gente assim para um momento de rir, até durante os ensaios, né? E já o drama, assim, na parte que a gente trabalhou muito na época, que o Carlos trabalhou, era bem mais sério, assim, intensos exercícios em que até a gente tinha momentos que eram tão fortes que chegavam vários dos meninos, das meninas que estavam participando das oficinas a chorar, sabe? Era uma coisa bem pesada naquela época. Hoje eu vejo assim mais suave, eu vejo assim o teatro aqui em Grois assim mais suave na questão dramática. Naquele tempo era bem mais forte. O grande idealizador da Paixão de Cristo, da forma até como é hoje apresentada, né, foi o Padre Tomé. O Padre Tomé foi aquela pessoa que pensou assim, tem que melhorar a dramaturgia dos meninos, a forma de se expressar e tal. Ele percebeu uma ação muito, posso dizer assim, valorosa da parte da igreja e dele, que era a vontade dele, que ele percebia que a juventude não tinha um ponto de encontro. A juventude era muito desgarrada, muito solta, e o ponto de lazer ou era beira de rio no domingo, ou então festas no sábado à noite. E ele queria dar para aquela juventude uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de lazer, até se descobrir enquanto ser humano. Então ele, juntamente com o pessoal da paróquia, decidiram formar o grupo de teatro da igreja. Aí trouxeram o Carlos Rodrigues, de Sobral, a gente passou mais ou menos 2 anos. Se reunia todo domingo à tarde no salão, a gente estudava, a gente discutia temas, e aí a gente foi mais um impulso para a gente. Foi daí então que surgiu, no 2004, 2003, salvo engano, a primeira Paixão de Cristo, com um tom mais profissional, porque então o que se tinha eram os homens da igreja se reuniam lá na capelinha e faziam o que se tinha. Fazia todo um via sacra, subindo alto da igreja, até o João de Deus era o próprio Jesus Cristo, entre outros. E aí então, com essa iniciativa do Padre Tomé, a gente decidiu fazer uma coisa mais profissional. E a primeira Paixão de Cristo que eu participei foi no estádio municipal, onde eu ensinei o papel do Judas. E aí ele reuniu, fez aquele encontro que eu achei assim
emocionante por demais. Quem teve o prazer de assistir se emocionou bastante porque era o encontro da velha guarda que se tinha da Paixão de Cristo com a jovem guarda. Então, se reuniu adolescentes, adultos e idosos para fazer esse evento. E foi mais ou menos, acredito que reuniu umas 80 pessoas, entre figurantes e personagens principais. Foi muito bacana esse momento. E até então, depois eu não parei mais de participar de Paixão de Cristo. Fiz Pilatos, fiz Caifás, fiz Herodes. Eu acredito que, se for contabilizar, eu tenho mais ou menos participação de 12 a 13 Paixão de Cristo. É muita história para contar. Algo que eu achava muito bacana na Paixão de Cristo é a unidade, né, que existia, porque eram pessoas de várias idades, vários níveis de escolaridade, vários movimentos da igreja, algumas pessoas que eram mais engajadas e outras não, mas era algo que eu gostava muito de participar por ter essa interação, né, conhecer pessoas novas e não tinha ainda a noção da grandiosidade que isso significa dentro da vida de nós cristãos, né, mas era muito importante para mim participar. Me recordo bastante que algumas aconteciam, alguns ensaios eram no salão paroquial, quando chegava mais próximo a gente ia ensaiar no local onde acontecia. Algumas vezes ocorreram lá no estádio que tinha em Groaíras, né? Outras vezes aconteciam na praça mesmo. A gente, como todo processo de produção, a gente tinha umas primeiras oficinas, né, sobre aquele tema, para a gente entender. Depois haviam os ensaios separados, a gente não costumava colocar todo mundo junto porque virava bagunça, né? Até porque, como eu estou dizendo, envolvia pessoas que tinham um certo estudo, um certo preparo em teatro, que não era muito, né, mas tinha, né? E outras pessoas que não tiveram nenhum preparo, né? Estavam ali, assim, fazia do jeito que dava, né? E ocorriam esses ensaios, geralmente à noite, né? Lá no salão paroquial, na época a gente chamava de salão paroquial, hoje tem outro nome, né? Cefeg, né? Cefeg, se eu não me engano. E é isso, havia mais ou menos um mês de ensaio, não era muito, era um mês mais ou menos de ensaio, e a gente apresentava da forma que dava, né? Assim, não tinha muito recurso, geralmente eram figurinos emprestados. Quando se falava do espetáculo da Paixão de Cristo, se tinha uma repercussão e se tinha um engajamento, vamos dizer, em massa. E a gente lembra que realmente teve uma apresentação no Centro Recreativo Groairense, né, o clube também recém-inaugurado, né, onde, por conta da necessidade de se apresentar um espetáculo, vamos dizer, com uma estrutura mais, vamos dizer, mais abrangente, onde lá eu recordo que foram montados 3 palcos, né? Tinha o palco principal, tinha o palco central também e tinha outro palco na lateral, onde as pessoas ficavam, ao contrário das outras apresentações que eram feitas anteriormente, o pessoal se deslocava, e lá não, o pessoal ficava parado, somente observando a questão das cenas. E realmente teve, né? Lá também com o Zezé Leal, com o Edson Portela, com, enfim, a galera, a juventude que já fazia parte aqui dos movimentos da igreja. O primeiro local foi no Memorial. Segundo local foi no clube que hoje chama Clube do Ricardo. Se eu não me engano é Centro Recreativo Groairense, né? Nesse aí também teve essa situação da cruz, que não foi fincada no chão, mas ela foi encostada no palco. O palco era muito alto, né, e dava para encostar. Na primeira vez no Memorial, teve essa parte de Maria, a moça que estava interpretando Maria, chorar de verdade, a lágrima dela escorrer no meu rosto, eu deitado no chão, eu percebi isso, eu senti, e nessa hora até me deu uma emoção muito forte. Mas também é interessante, Maria, a personagem Maria, uma vez eu cheguei até a dizer, eu peço até desculpas ao Senhor, porque o personagem Maria é o que mais me emociona na Paixão de Cristo.
a segunda vez que eu fiz a apresentação, a encenação, sendo Jesus, Maria era uma moça chamada Andréia Oliveira, hoje ela é evangélica, casada com uma evangélica, na época ela era católica. E momento em que deu vontade de chorar, e ela disse que chorou quando me escutou, foi o momento da cruz, e eu em cima da cruz, me veio, eu gaguejei, porque me veio uma emoção tão forte quando ela gritou, que ela falou meu filho, e ela falou de uma forma tão forte e tão verdadeira, e ela disse assim, Edson, assim terminou, né? Ela disse assim, Edson, eu não consegui me controlar, fiquei até com medo de não falar mais texto nenhum, quando você fala assim, se fazem isso aos galhos secos, o que farão aos verdes? E continua falando assim, Pai, por que me abandonaste? Que mal há tão grande sobre a terra, que tanto bem é preciso sacrificar? Aí ela disse que não se controlou, né? Ela chorou muito nessa hora, e ela disse que precisou até do menino que estava fazendo Jesus, se eu não me engano, nessa época era o 10º Maciel. Jesus não, João, né? João, né? Sempre Maria caminha com João, né, e tal. E aí precisou dele segurar ela, porque ela estava chorando bastante, né? E foi muito emocionante. Assim, o personagem de Maria é o personagem que mais me emociona, até mais do que Jesus, né? Mas é isso. E a outra vez eu participei novamente sendo Jesus, né? Foi na escola São José. Era para toda a população groairense, mas era dentro de uma escola. A escola São José já tinha uma parceria forte com a Companhia Cultura Viva. O Zezé, então coordenador da companhia, ele era professor na escola, mas era um professor não de português, matemática, apesar dele já estudar enfermagem e quando precisava, ele dava aulas de ciências, se eu não me engano. Mas ele era um professor mais direcionado às artes. E toda a apresentação que tinha na escola era ele quem gerenciava. Mas a Paixão de Cristo não era da escola, tinha essa parceria e a gente só usou o local. A gente foi mudando de local, eu nem sei dizer o porquê, isso tem que ser perguntado ao Zezé, né? Eu, na época, só me ocupava em me apresentar, não em dirigir nada, né? Ainda não tinha despertado essa questão da direção. E foi lá, o local exato é uma quadra de areia que tinha lá na época, hoje não tem mais, o mato já cobriu, mas era uma quadra escorada, vamos imaginar que eu estou aqui na frente da escola São José, e aqui tem um muro. A quadra era bem aqui assim, bem nessa ponta de cá, para quem conhece, é ali mais em direção ao Chico Lino. Aí tinha uma quadra lá e a gente fez lá. Foi a primeira vez em que a cruz foi realmente fincada no chão. Foi a primeira vez que eu participei, né, que teve a minha participação, e que a cruz realmente ficou de pé. No Colégio São José, que eu ensinava com o Paulo Ricardo, conheci o Ricardo da Mafisa, que ele era o Caifás, era num dos palácios. E aí, como o Colégio São José, ele é bem grande, né, bem extenso, não tinha como dividir. A gente sabia que estava em cena quando a luz acendia. Quando a luz apagava, mudava de cenário. Então a deixa pra gente era essa. E aí acho que o Ricardo era o Pilatos, eu o Caifás, eu não lembro. Eu sei que na cena seguinte era o Castelo do Herodes, quando as dançarinas ficavam lá dançando, a dança dos 7 véus. E toda vez no ensaio, o Ricardo ficava dançando. Quando apagou a luz, tá aqui, pá, Castelo do Pilatos. Que acende a luz do Castelo do Herodes, começando aí tá lá o Ricardo. E o que era para ser drama virou comédia. E o Zezé Leal, que era o diretor, quase como nosso filho depois da cena. Como é que vocês fazem um negócio desse? Vocês queimaram toda a cena. Depois veio uma onda dentro da praça, né? Que foi o local assim que a gente ficou muito tempo apresentando dentro da praça. Se eu não me engano, não sei se foi mais 3 anos. Eu não consigo lembrar assim de pronto quantos anos foram, né?
E teve um outro local, que também eu acho que é bem possível que quem esteja assistindo agora vá se assustar, né? Foi na frente eu acho que chama de capela, lá no Itamaracá, tem uma igrejinha pequena lá na praça, e a gente se apresentou lá também. Deixa eu ver mais outro lugar, creio que não teve. Foram esses locais, né, que na minha época, né, na época que eu participei. Ah, sim, teve também esse outro, que eu não fui Jesus, também não dirigi. Foi um que circundava toda a praça. Né? Eu creio que outras pessoas já vão falar sobre ele. Né? Cenários eram em vários trechos, não só dentro da Praça Padre Mororó, como fora da praça. Né? Várias cenas eram destacadas em alguns locais. E as cenas, elas não aconteciam ao mesmo tempo, elas aconteciam simultâneo. Terminava uma, já ia para outra. Eu acho, minha opinião, né, assim, minha opinião como direção, e eu acho que se eu tivesse só assistindo também, eu acho que eu teria a mesma opinião. Eu acho que atrapalhou um pouco por causa dessa movimentação do público, que não sabia muito bem onde é que era a cena tal. Acabava perdendo alguma coisa do espetáculo, né? Mas tudo bem, foi bacana, foi inovador, foi assim, diferente, né? Eu creio que dos participantes que existem, acho que eu fui a pessoa que mais participou de locais inóspitos, né? Assim, bem diferente, né? Mas é isso, os locais foram esses. Nessa época aí eu fiz outro personagem, que era o Herodes, né? Não era mais Jesus e também não estava na direção. E foi isso, esses aí são os locais, assim, não teve mais nenhum outro. Qual é uma cena que te marca muito, de todas elas? Eu acredito que foi uma cena onde Jesus, ele encontra com a mãe dele, e aí houve um abraço, né? E houve um momento de silêncio. Quem eram os personagens? Quem eram os atores? Eu lembro muito bem do Robson, né? Robson era que fazia o papel de Jesus. De Maria não estou bem lembrado, mas eu lembro que esse momento ele ficou marcado, assim. Em Groaíras eu comecei a fazer teatro muito cedo, muito novinho, desde criança, e fiz várias apresentações de teatro, e uma delas que mais me marcou a minha carreira como ator na cidade foi quando eu interpretei Jesus na Paixão de Cristo. Foi um espetáculo que foi apresentado na praça pública, que juntou muitas pessoas, foram muitas pessoas para assistir. Infelizmente, dessa apresentação eu não tenho nenhum vídeo, nada, a gente não foi arquivado nada, a gente apresentou, mas não foi filmado, não tenho nada para mostrar para vocês. E na época a direção era do Ney Oliveira, nós ensaiávamos onde antigamente nós chamávamos de galpão, ali no centro da cidade. E foi uma honra interpretar esse papel, interpretar esse personagem. Dos meus trabalhos na Paixão de Cristo, nas Paixões de Cristo, eu lembro mais do Pilatos. Eu acredito que foi porque acho que me empenhei mais, eu acho que me dediquei mais, possivelmente porque eu também estava dirigindo e eu queria mostrar uma coisa bem feita, né? Então eu tive uma dedicação maior, uma entrega maior, porque eu queria mostrar uma coisa muito bem feita, né? Inclusive, eu lembro, até que a gente comentou há pouco, que nessa versão da Paixão de Cristo a gente fez paradas, né? Ela caminhava e ia parando em cada momento, né? E no momento onde Jesus é julgado, no tribunal de Pilatos, né, foi uma das paradas onde eu ficava numa sacada, assim, que foi até aqui na praça, né, na Praça Matriz. Então, eu acredito que, respondendo a tua pergunta, o que me marcou, acho que foi essa minha entrega maior, nessa minha dedicação e em querer passar um trabalho bem feito, assim, mostrar uma coisa mais aprofundada. Da Paixão de Cristo, eu gosto da cena do enforcamento do Judas. Foi minha primeira participação,
Paixão de Cristo. Gosto de uma cena que eu fiz do Herodes, quando ele Itamaracá, que eu fazia um personagem bem cômico. Mas também eu me destaco muito com o drama do Caifás, quando ele rasga as roupas e querendo acusar Jesus que ele seja condenado. O meu primeiro contato com o teatro dramático da Paixão de Cristo foi em meados de 2009, quando o Edson Portela, que coordenava a antiga RAEC, me chamou para fazer 4 personagens dentro da Paixão de Cristo. Foi o meu primeiro contato assim, com a apresentação, foi aqui, né? E eu lembro que aconteceu um episódio muito inusitado e muito engraçado, que até hoje eu me recordo. Queria muito ver novamente para rir, que eu fui 4 personagens, né? Os meus primeiros personagens na Paixão de Cristo foi João Batista, eu fui um soldado de Caifás, eu fui o bom ladrão e eu fui outro personagem, que eu não me recordo o nome. Foram 4. Na praça, né, naquele círculo, onde a gente sempre colocava as cruzes, né, da cena da crucificação. Então eram feitos 3 buracos. Só que aquele mesmo ambiente onde era feita a crucificação, antes disso eram feitas outras cenas. Então a gente sempre falava, galera, cuidado com o buraco, galera, cuidado com o buraco. Aí eu lembro bem de uma vez que o Lucas, ele fazia João Batista. Aí bem na hora do arrependei-vos, ele cai dentro do buraco e tropeça, né? Então, assim, permaneceu tanto depois da apresentação, em todos os encontros, a gente sempre falava desse arrependei-vos, né? Seguido dessa queda dele. E na hora que ele gritou, ele enfiou a perna no buraco. Foi muito engraçado também. Para quem estava assistindo, assim, não entendeu. Mas para quem estava nos bastidores, todo mundo riu, né? E ficou preocupado também, achando que o menino tinha quebrado a perna. Mas para quem estava assistindo, nem parecia que fazia parte, porque ele continuou falando dentro do buraco. Foi o meu primeiro, minha primeira cena foi bem, assim, trágica, né? Mas foi aí que eu comecei a ter esse contato com o teatro, com a Companhia Cultura Viva, a antiga RAEC. Nós apresentamos 2 anos, 2009 e 2010, aqui na praça. Eu fui sempre esses personagens. No ano de 2012, o grupo da igreja resolveu criar a sua própria apresentação teatral. Eu já estava à frente, como eu não coordenava, eu apenas cantava no grupo e fazia essas peças teatrais, e a gente resolveu fazer a mesma coisa. A Companhia Cultura Viva, na época, não quis realizar, então a gente tomou a frente e nós fizemos com o mesmo formato. E foi aí, a partir de 2012 para frente, nós assumimos aqui na paróquia todos os trabalhos da Paixão de Cristo. Nós éramos um grupo muito pioneiro, muito pequeno. Éramos em 5 apenas no primeiro momento, só que com aquela sede de fazer a juventude brilhar na nossa igreja. E aos poucos, através de cada arte, né, o grupo surgiu praticamente por conta da música. Só que eu, na época, não me encaixava muito na música, e aos poucos a gente foi adentrando ao teatro e também à dança. E com essa adesão ao teatro, nós vimos a possibilidade de retornar às atuações da Paixão de Cristo, que já havia tido alguns anos atrás, mas que por alguma coisa ou outra, né, não estava tendo mais essa atuação no nosso município, na nossa igreja. E aí foi uma maneira que nós do grupo vimos de trazer de volta essa atuação, né, essa encenação da Paixão de Cristo. A gente estava formando, né, estava engateando o grupo Renascer, que ainda que não era o grupo Renascer na época. A gente chamava de M3. Né? Começou com Metanoia, a banda, e foram abrindo
abrindo aspas para o teatro, para a dança. Então, M3 é os 3 ministérios. E a gente foi formando ali um grupo de oração, um grupo de jovens. E foi aí que a gente se sentiu com a vontade, ou então atraído a ter esse desafio, que foi encenar a Paixão de Cristo, né? E foi, cara, eu não vou mentir para ti, foi difícil, foi uma dificuldade grande, porque a gente não tinha apoio, né? A gente não tinha recurso financeiro, então tudo que a gente fez, um cenário, roupas, a gente aproveitou as roupas da capelinha, algumas, né, porque se perderam muitas, e outras a gente pedia para fazer, a gente dava um jeito, a gente fazia mutirão, pedia colaboração do povo, a gente saía mesmo para pedir, era complicado, mas eu posso te dizer, cara, foi a mais forte. Eu lembro que na época, recursos a gente não tinha, ainda não tem, né? Mas na época era bem mais difícil. E figurinos também não tínhamos. Então, na época, nós pegamos veste de coroinhas, saímos pela cidade vendo quem eram os coroinhas, que tinha veste para arrumar a gente. Fomos atrás também de pouquíssimas peças que havia ainda na capelinha e muitas outras coisas nós fizemos com TNT, que é aquele tecido não tecido, né? Então eu lembro que foi costurado por nós mesmos, feito em casa, a gente fazia as medidas, os cortes todos mal feitos, né? Mas enfim, era o que a gente tinha para a época. E os adornos do cenário, que compôs o cenário, era feito de papelão, de madeira, tecidos, enfim, a gente ia improvisando como dava certo, né? E assim teve a primeira vez. Eu lembro que a gente pedia para os meninos procurar sandálias de Jesus, né? A gente usava isso, aquelas sandálias de couro, e a gente ficava dizendo: se vocês têm um avô, procura um avô que tem aquelas sandálias de couro, aquelas sandálias de Jesus, né? E eu me lembro que eu tinha uma sandália de couro que todo ano eu usava, né? Toda a Paixão de Cristo eu usava essa mesma sandália de couro. Então era dessa maneira, pega um figurino de alguém emprestado, né? Do cenário, nós pegávamos principalmente da casa paroquial, que tem essas peças mais lapidadas, né? E as cadeiras da casa paroquial são um pouco antigas, mas era desse jeito, a gente ia atrás de tapete de fulano, tapete de cicrano, dessa maneira que a gente montava. Também a gente tinha alguns apoios, que a gente corria atrás, como os caminhões, para a gente fazer alguns cenários em cima, era dessa maneira, nós que fazíamos os nossos figurinos e os nossos cenários. A gente sempre teve a boa vontade de fazer, né? A gente sempre olhou como algo não só para fazer parte de uma cultura da sociedade em si, né? Mas a gente também tinha outros objetivos, como a evangelização. Então eu acho que a maior dificuldade eram os recursos, porque a gente sempre trabalhou, por exemplo, a gente fazia rifas, bingos, a fim de conseguir material tanto para os utensílios que a gente precisaria nas cenas, como também para a gente fazer a compra de tecido para roupas. A gente tinha, porque sempre a gente teve uma ideia de que se um ano foi bom, o outro tinha que ser melhor. Então a gente tentava se superar a cada ano. Então todos os anos a gente tentava fazer algo diferente no cenário, nas roupas, né? A gente queria sempre chegar perto do real. Então eu acho que essa era a maior dificuldade, era encontrar recurso para conseguir o sentido real que a gente queria chegar. Eu lembro que todos os anos, quando aconteciam as prévias, a gente sempre falava, eu era esse é o último ano que eu vou fazer. Eu não vou mais assumir, eu não quero mais coordenar, eu não quero mais dirigir. Mas quando acaba, que dava tudo certo, a gente voltava ali para o salão e dizia, poxa, missão cumprida, graças a Deus deu tudo certo. Em meio a tantas dificuldades, né? A gente passou dificuldade de chuva, de cenário, de figurino, porque os primeiros anos, se a gente for comparar, os primeiros anos eram abertamente, a gente não tinha gravação, então era tudo aberto, era bem alto, bem expressivo,
muitas pessoas não escutavam, a gente rodava todo esse coreto aqui, né, do centro, algumas pessoas que estavam aqui desse lado não conseguiam escutar, então a gente não tinha uma qualidade. Era um grupo muito unido, cara. Era um grupo muito unido ali e a gente ficava com aquele medo e tal, ixi, será que vai dar certo e tal, mas, sei lá, de uma hora para outra todo mundo ali se unia, não, vamos tocar para frente, vai dar certo, vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor. E eu sei que na hora, cara, todo mundo ali ficava apreensivo, né, como é que ia dar certo e tal, se tudo ia correr bem, mas na hora, macho, quando todo mundo entrou em cena ali, macho, foi... Parece que não era a gente, sabe? Eu fiz o papel, meu primeiro papel à frente da comunidade foi Jesus e foi muito, muito gratificante. Eu via os outros personagens também, a gente via a doação de cada pessoa ali em cena, sabe? Lidando o máximo mesmo para levar para o público um pouco da história, né? De uma forma dinâmica, explorativa. E no final que a gente apresentou, vendo todo mundo ali batendo palmas, agradecendo, os comentários positivos depois, só fez motivar mais ainda para os próximos anos e também para levantar a comunidade, né, que cada dia mais foi crescendo, foi se expandindo. E é doido, foi muito bom, muito bom. Nós ensaiávamos aqui no salão. Né? Na época a gente já tinha tido acesso ao salão, então a gente conversou com o padre na época, ele apoiou a nossa ideia e aí ele cedeu o salão para o espaço de ensaios. A gente acabava ensaiando na praça, porque tinha cenas que precisavam ensaiar no local e muitas vezes aqui no salão paroquial, né, que realmente era o nosso refúgio, sempre foi, né, tudo a gente fazia aqui nas escondidas e nos 10 dos últimos dias a gente acabava indo para a praça para ter que praticamente assim, pegar os pontos, acertar os detalhes, os mínimos, né. Nosso trabalho bem intenso começava ainda na quinta, né? Na Quinta Santa, onde nós já vimos para cá, já articulava tudo, deixava tudo encaminhado para sexta-feira. E na quinta eu lembro que sempre tinha a entrega dos figurinos, e depois da entrega dos figurinos, a gente ia para a adoração no horto, aí sim era o momento que a gente se acalmava no nosso coração. Para sexta-feira começar cedinho. Aí na sexta a gente sempre começava cedinho a arrumação na praça. Então era colocando hastes de madeira, colocando os tecidos, ajeitando tudo direitinho. E nós passávamos o dia inteiro na praça. E sempre, todo ano era de praxe ter a chuva, né? Eu lembro que nos primeiros anos, as chuvas, quando dava chuva a gente se desesperava. Poxa, será que foi tanto trabalho à toa? Será que a gente não vai conseguir apresentar? Porque chuva era forte, muito forte, o tempo fechava total. Isso já é um fato histórico na Paixão de Cristo no município de Groaíras. Todos os anos chove, né? A gente viu até, inclusive, em alguns arquivos antigos, da primeira Paixão de Cristo que aconteceu aqui em Groaíras, que também choveu. E isso é algo que acontece todos os anos. Então, hoje em dia, nós já estamos preparados. Mas quando a gente não tinha, assim, quando a gente estava começando, sempre a gente se decepcionava, né? Porque a gente planejava muitas coisas, muitos utensílios, coisinhas que a gente preparava era de papelão, então acabava que, por exemplo, uma jarra, a gente fazia uma jarra ou um cálice de papelão e aí chovia, molhava e a gente tinha que substituir aquilo ali na hora, tinha que procurar um cálice, né, algo na hora. Mas no finalzinho da tarde, no início da noite, sempre parava, né? E com o passar do tempo, quando começava a chover, a gente olhava um para a cara do outro, tudo bem, a gente já sabe. É bênção. É bênção que Deus está derramando sobre o Renascer, sobre a nossa apresentação. Então, com o tempo, a chuva passou para ser a gente uma bênção e uma confirmação daquilo que a gente sempre fez.
A partir do ano de 2014, mais ou menos, a gente passou a fazer algumas gravações e a gente gravou todos os áudios da Paixão de Cristo e soltava para todo mundo ouvir. E foi aqui, nesse espaço, que a gente, durante muitos anos, fez as apresentações, sempre nos mesmos locais. E por mais que o texto ele fosse igual, todo mundo já sabia o script, o público já sabe o que vai acontecer, mas a gente sempre incrementava ali e acolá algumas falas, alguns gestos, algumas cenas, para deixar o diferencial em cada ano. Outra dificuldade que nós tivemos também bastante e que a gente ainda enfrenta hoje em dia é a falta de personagens, a falta de pessoas para fazerem esses personagens. A gente sabe que a Paixão de Cristo é um espetáculo gigantesco, que conta ali com a participação de muitas e muitas pessoas. Eu não consigo calcular aqui muito rápido, mas talvez seja umas 40 pessoas para fazer uma Paixão de Cristo assim, bem bonita, bem grande. E foi algo, assim, com o tempo, várias pessoas foram deixando de participar. Eu lembro que na primeira que eu participei, teve muita gente, muita gente mesmo, que até meio que sobrou pessoas, sabe? Já nas últimas, não, nas últimas já iam faltando pessoas. No ano de 2017, a prefeitura reformou a praça, né? Vocês podem ver. Então, no ano de 2018, nós não realizamos a Paixão de Cristo. Foi o primeiro ano onde nós não realizamos, de 2012 para cá. Por dois motivos. O primeiro, por conta do espaço, que a gente não tinha noção de fazer, de como inovar. E segundo, pelo povo, pelas pessoas, pelo elenco. Porque na época nós não tínhamos tanta gente para fazer mais. A gente precisa de um número de homens, de mulheres. Então a gente não tinha um elenco bacana para fazer. A Paixão de Cristo tem as dificuldades principalmente quando se trata de atores para fazer a Paixão. E de controlar esses atores para fazer todo o espetáculo e tudo mais. E eu via que no movimento, principalmente no Grupo Renascer, tinha muito essa mesclagem de fazer uma pessoa fazer 3 personagens, fazer 2 personagens. E quando eu me vi que eu teria que dirigir isso, eu me vi na necessidade de fazer uma modificação em relação a isso. Então, quando teve a realização da peça em 2019, eu me vi na necessidade de vamos ter que reduzir isso tudo e dar uma modificada nisso. Então, no 2019, nós fizemos a primeira vez ali ao lado da casa paroquial, ao lado da igreja, no asfalto. Foi também um grande desafio, porque nós não tínhamos palco, nós não tínhamos um cenário fixo, nós trabalhamos com poucos personagens, então foi um desafio muito forte, mas nós conseguimos. E acredito eu que continuaremos usando aquele espaço para fazer mais apresentações. O que é que houve esse desligamento de participar da Paixão de Cristo? Não houve nada muito específico. Acontece que com o tempo, naturalmente, nós que éramos mais veteranos, passou a dar espaço para pessoas de fora atuar, né? E o que era até melhor, visto que, como eu já tinha dito anteriormente, nós ficávamos em toda a logística da Paixão de Cristo, mais a atuação, e era muito cansativo. Então, com o passar do tempo, sempre quando era possível, alguém da coordenação, alguém que estava na parte de organização não atuar, era melhor, justamente para a pessoa se dedicar só àquilo. Então, com o tempo, eu passei apenas a ajudar na direção, ajudar com figurinos, com outras coisas, né? Até porque eu estudava à noite, e os ensaios também sempre eram à noite. E, querendo ou não, é chato ensaiar sempre sem um personagem, né? E aí, por conta disso, eu também passei a não estar atuando e estar só na parte de organização. Se fosse necessário, sem problema nenhum, atuava, porque como eu já tinha feito vários anos, mudava pouca coisa no texto, então eu sempre conseguia desenrolar. Cara, eu não sei se é uma justificativa, né?
Quando a gente começou a querer fundar a comunidade Renascer, a maioria só estudava ensino médio, ninguém trabalhava e tal. Então a gente dizia que tinha tempo, né? A gente falava que tinha mais tempo. Então a gente foi crescendo, foi aparecendo outras obrigações, outras oportunidades. E querendo ou não, isso fez com que a gente fosse largando aos poucos. Eu falo por mim, né? O motivo de eu ter parado mesmo foi falta de tempo, trabalho, estudo, faculdade. E sempre a gente falava, pô, legal, cara, eu fico muito feliz que ainda exista, né, gente para fazer parte, porque eu cresci vendo a Paixão de Cristo ali. Era uma coisa certa, todo ano ocorria a Paixão de Cristo em Groaíras, né, a encenação. E o ano que não tem, para mim, é uma tristeza muito grande. Eu fiz parte, a minha mãe fez parte daquilo ali, e quando eu vejo alguém, vocês, por exemplo, que deram continuidade, eu fico muito feliz, mesmo eu tendo vontade ali de estar participando, mas ao mesmo tempo eu sei o motivo que eu não posso, né? Falando nisso, eu sinto muita saudade. Eu ainda tentei, quando eu comecei a não participar, me doía bastante, porque eu queria estar participando, eu queria contribuir. E algumas vezes eu vim contribuir com que dói. Então é algo que me dói, né? Que me toca muito. Porque eu sempre fui muito resistente à saída, né? Não porque eu queira, mas alguns obstáculos da nossa vida faz com que a gente se afaste. Também nós precisamos dar espaço a outras pessoas. Eu vejo hoje, né, o grupo com tantos jovens que têm muitos talentos, que têm tanto a contribuir. Então é algo que me dói bastante. Eu não vejo só como um teatro. Simplesmente, para mim, ali é a vida de Jesus, o percurso dele até a morte e ressurreição. Para mim é muito importante, é muito gratificante assistir. Quando eu não participo, eu assisto. Para mim é a mesma coisa. E mais gratificante ainda é saber que eu fiz parte, né? Fiz parte dessa história. Eu cresci ali vendo, encenando. E é muito bom chegar para alguém e falar, olha, eu já fiz parte da Paixão de Cristo, eu já ensinei a Paixão de Cristo. E é muito bom, cara. Eu fico muito emocionado por ver ainda gente ainda que se importa com isso, a fazer, né? Tem essa importância a mais. Quando lemos alguma coisa, quando estamos vendo aquilo só com os olhos, a gente tem a opção de imaginar, de ficar com aquilo na mente, mas a gente não sabe exatamente como foi, de que modo aconteceu. E quando passamos isso para as atuações, podemos passar um sentimento maior, podemos mostrar às pessoas como aquilo aconteceu, mais ou menos de uma forma mais parecida. E isso causa um impacto muito grande na realidade das pessoas. Já vi pessoas que chegaram em mim e comentaram sobre isso. Eu não via tanta expressão assim quando eu lia. Eu não via tanta expressão assim quando eu estava ali só olhando e não conseguia ver aquilo. E vocês nos ajudaram a isso, vocês nos ajudaram a ver essa realidade através das atuações, através da parte lúdica. A Paixão de Cristo, ela envolve um ambiente sobre o mistério da salvação e Cristo é o centro. E você está ali dentro e conhecer tudo aquilo, você entende a maravilha e a beleza que é. E isso te emociona e te leva para adiante, sabe? É uma coisa que marca a sua vida, que você pode utilizar no seu dia a dia, como pessoa, na sua fé, no seu comportamento. Tudo isso reflete. A Paixão de Cristo, ela torna-se um aprendizado, torna-se uma forma de também te ensinar, te mostrar as coisas, algo que realmente possa mudar a sua vida. Eu acho que é isso, participar da Paixão de Cristo, atuar na Paixão de Cristo, ou às vezes até mesmo ser Cristo,
muda a sua vida, muda o seu pensamento. É isso. Porque a gente sabe que toda a paixão de Jesus Cristo foi uma missão que Jesus tinha aqui na Terra, de redimir os nossos pecados. Então, tudo que ele fez, a partir do seu nascimento, todos os milagres, todo o sofrimento que ele passou, a flagelação, a crucificação, tudo isso já era uma obra bem maior. E naquele momento em que Jesus olha para o céu e diz, tudo está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Cara, isso para mim é muito forte, porque é a conclusão, sabe? É a conclusão de toda essa missão gigantesca que Jesus teve na Terra. É uma conclusão, assim, dolorosa, porque você está morrendo numa cruz ali com suas mãos pregadas, numa cruz. É uma conclusão dolorosa, mas isso demonstra o tamanho do amor que foi a paixão de Jesus Cristo. Então, para mim, essa é a cena assim, mais emocionante. Mais marcante, né, foi onde eu fui o personagem de Centurião, né, e acabava tendo que estar açoitando, né, açoitava o personagem Jesus, e a cada chicotada que eu dava, eu acabava sentindo aquela dor dentro de mim, sabe? E aquilo marcou bastante para mim. Eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que trazer um pouco de realidade para as pessoas, nas chicotadas, né, trazer um pouco de barulho, né, que era para as pessoas sentirem o que realmente ele sofreu, e aquilo me deixava bastante emocionado. Uma das cenas mais lindas e eu achei muito difícil. A primeira vez que eu participei, encenar assim, por vida naquela cena, a conversa de Jesus com Pilatos. É uma conversa direta entre os dois ali, ele sendo pressionado pelo povo. Ao meu ver, ele foi contra a vontade dele, ele foi obrigado a fazer aquilo ali. A paixão de Cristo, ela não é só assim um momento de reflexão, mas também ela torna um momento, vamos dizer assim, para os bastidores, né, e para quem está dentro, quem sabe as falas, quem sabe as cenas, torna um pouco engraçado, quem está por trás de tudo isso, né? Deixa eu falar aqui umas curiosidades. Teve um ano, né, que a Yane, ela era a narradora, e ela, ao invés de falar, eu não me lembro qual era a fala dela, eu sei que ela falou mortandela no meio da narração, ela ia falar alguma coisa, e ela acabou falando mortandela, né? E aí ela continuou, e as pessoas que estavam, nesse dia, eu era Nossa Senhora, e eu estava esperando a minha cena, então eu estava junto com as pessoas que estavam assistindo. E as pessoas tipo, ficaram assim, como assim? Ela tá com fome? Né? Então isso é uma curiosidade legal. Já teve episódio da cruz quase cair em cima da minha cabeça, que foi uma vez que teve os narradores, aí eu estava narrando bem do lado da cruz, aí a cruz estava caindo, quase caindo em cima da minha cabeça. É porque no ano que eu participei, né, fizeram uma organização de cordas, que eles vão pegar aqui, aí eles me levantar de costas, né, aí em certo momento eu ia girar e ia ser colocado. E uma dessas cordas arrebentou. E meio que eu ia caindo, entendeu? Nesse momento de sendo levantado, eu ia caindo. Só que eu não poderia pular da cruz porque eu estava... Então mesmo que eu quisesse pular, não ia dar, porque eu estava amarrado braços e pernas. Se eu tivesse caído ali, já era, entendeu? E justamente essa coisa aconteceu na cena que eu mais gostava mesmo, de ser levantado, entendeu? É até um pouco irônico, né? E um problema que a gente enfrentava naquela época era que sempre o áudio gravado, ele vinha poucos dias antes da apresentação. E a gente tem que ensaiar muito para que tudo saia perfeito, para que os tempos saiam perfeitos, né? Mas como a gente não conseguia o áudio com bastante antecipação, a gente pegava ele com 2 dias e tínhamos que aprender todas as marcações com apenas 2 dias de ensaio. Deu certo? Não exatamente, porque no ano de 2015 tiveram vários erros de marcação, mas o mais nítido assim, eu acho que todo mundo percebeu,
Foi numa cena em que eu estava representando Pilatos, eu iria anunciar Jesus. Depois dele ser flagelado, eu iria anunciar Jesus ao povo. E eu anuncio Jesus aqui do meu lado, segurando ele, eu falo, eis o homem. Mas, como deu problema no áudio, que ficou bastante adiantado do que era para a gente atuar, Jesus ainda estava junto com os soldados. Então, ao invés de dizer, eis o homem, não, eu tive que apontar lá para frente e falar, eis o homem. A gente tinha que improvisar naquela hora, né, para não ser feio. E eu tava no chão estirado, né? E o Pilatos fala, eis o homem. Aí eu me levanto de boa, saio correndo, subo a escada, chego lá no ponto e volto para Jesus. Entendeu? Esse ponto aí também foi... Porque deu certo, né? Muita gente percebeu, mas deu certo e também foi muita história para contar depois. Como legado, eu acho que nós já estamos deixando. Porque eu sou fruto de 2 grupos que passaram por essa experiência, né? O grupo antigo, o grupo jovem, lá de 1990, na Capelinha, onde depois de 10 anos dele, lá nos anos 2000, eu vi pela primeira vez, e isso já me impactou. E o segundo grupo foi a Companhia Cultura Viva de Teatro, na época a RAEC, que fazia esses espetáculos, inclusive aqui, durante muitos anos aqui na praça. Eu sou fruto desse legado, eu sou fruto daquilo que eles deixaram. E eu trouxe para a igreja novamente. Aquilo que começou na igreja, eu trouxe novamente para ela. E eu sou muito grato. Fazer Paixão de Cristo todos os anos é a minha maior gratidão a Deus. E quando nós não pudemos fazer por conta da pandemia no ano passado, chegar na igreja às 3 horas da tarde, né, no ofício da paixão, ver a chuva caindo como todos os anos cai, né, e ver que o cenário bruto estava todo pronto, esperando a gente fazer e não fazer por conta da pandemia, isso ali para mim foi a parte mais triste, onde eu pude sentir na pele o tamanho do amor que eu sinto por essas apresentações, pela Paixão de Cristo. Foi um vazio bem grande a gente não fazer a Paixão de Cristo em 2020. E principalmente quando chega ali o dia da apresentação, porque aquilo já é uma tradição para todos nós. Sabe? É uma tradição a gente acordar bem cedinho e começar a organizar todo o cenário. Quando a gente fazia na praça, a gente ia lá cavar os buracos para colocar a cruz, ajustar ali os palácios, colocar os tecidos. E depois disso, vinha uma chuva, a gente tinha que correr para não deixar molhar, né, todo aquele cenário. Depois nós tínhamos a missa da Paixão de Jesus Cristo, que praticamente todo mundo ia. Depois da missa chovia de novo, a gente tinha que esperar passar a chuva para aí então fazermos nossa apresentação. Era algo bastante tradicional, todo ano tinha, principalmente a chuva, todo ano tinha chuva. E foi um grande baque, ano passado, isso não acontecer. Porque, mais uma vez, falando por mim, eu acordei bem cedinho, mas não tinha para onde eu ir, porque não tinha cenário para montar. Veio a chuva e a chuva não teve cenário para molhar. Teve a missa também, mas a gente não pôde participar da missa na igreja, a gente teve que assistir a missa pela tela de um notebook ou pela tela de um celular. E quando chegou a hora da apresentação, que a gente faz sempre às 7 ou 8 horas da noite, não tinha nem como sair de casa, porque estava decretado, a gente não podia sair de casa, tinha que ter isolamento social, sabe? Então isso foi um baque enorme, a gente ter aquela vontade de fazer a apresentação, mas não poder. E voltar no ano de 2021, mais uma vez, neste lugar, e quando for na sexta-feira, às 3 horas da tarde, vai cair a chuva de novo, porque cai. Quem já participou de Paixão de Cristo sabe que sempre cai. E ver tudo isso acontecer e não poder realizar com o povão, com o público, também vai ser, mais uma vez, uma tristeza profunda. Eu espero que no ano que vem a gente consiga fazer. Mas vamos deixar esse documentário como um legado, né?
esses depoimentos a gente deixa como legado. E quando se fala do meu para os próximos, porque eu sou fruto dos legados dos outros, e nós já estamos deixando, porque nós já temos um grupo de crianças, onde eles já estão fazendo as vias sacras, e eu tenho a plena certeza de que daqui a 10 anos, eles vendo esses depoimentos, eles vendo as fotos, né, deles fazendo, quando crianças, eles vão também ficar e vão dar mais frutos referentes a essa apresentação belíssima, que eu sou muito grato e eu espero do fundo do coração que atinja o máximo de pessoas. Eu espero que a partir de hoje já as pessoas que possam estar assistindo, essas pessoas mais novas que têm o desejo, possam se sentir chamadas, se sentir incluídas e que no futuro elas possam participar. Quem sabe uma pessoa que esteja vendo agora com poucos anos de idade seja o próximo Jesus daqui a uns anos. Podemos ter novas Marias, podemos ter novos Caifás. Então, eu espero muito passar essa realidade para eles, para que eles possam crescer com esse sentimento na cabeça, nem que seja inconscientemente, e que lá no futuro isso possa despertar. Então, eu vejo com muito bons olhos essa nova geração. Tanto do nosso grupo de Kids, que é o grupo das crianças, tem muitas boas pessoas que eu tenho certeza que vão seguir no nosso meio. E eu espero muito daqui a um tempo estar só assistindo, já colaborando pelos bastidores e ver essas pessoas ensinando, ver essas pessoas se doando ao máximo. Então a mensagem que eu tenho para deixar para esses novos jovens, né, para essas novas pessoas que gostam, que se interessam em participar da Paixão de Cristo, é que continuem, porque são duas coisas que são maravilhosas, que é o teatro, né, e a religião. Eu falo isso levando em consideração ao que eu vivi, né, porque era muito importante, é uma época que eu sinto muita saudade. Eu gostaria de estar presente, como eu falei antes. Eu tentei contribuir até quando eu pude. E é mágico estar aqui, estar em comunidade com outras pessoas. Parece que a gente se sente melhor, a vida da gente, né, com a fé se torna mais fácil. Eu tiro isso por mim, porque hoje eu me sinto uma pessoa um pouco afastada na fé. Então, naquela época era algo que tudo era muito fácil, Mesmo que eu colocasse na minha cabeça e dissesse, não vai dar certo, Deus ia lá e mostrava, vai dar certo, né? Porque não somos nós, né, que dizemos, que ditamos, e sim quem tem poder maior do que nós. Então, eu peço para quem está aí que no máximo tentem participar o máximo que puder, até onde puder, levem seus filhos para participar, certo? Porque é muito bom. Eu acho assim que o testemunho, né, a experiência, ela conta muito. Então, a partir do momento que você chega para uma pessoa, né, por exemplo, me imaginar aqui no futuro, eu chegar para minha sobrinha, né, que é um sonho meu que ela esteja um dia engajada. Então, eu chegar para ela e dizer, ó, eu já fui, deu certo, era muito bom, agora é sua vez. Eu acredito que a contribuição está na parte mesmo do testemunho. O que mudou na minha vida fazendo isso? Né? Como foi que eu ajudei as pessoas? Né? Porque a gente também não só pensa na gente, a gente faz mais pelo próximo, não é por nós. Né? Então, acredito que a contribuição que eu posso dar é essa, é de testemunho mesmo, de experiência. Primeiramente, não deixe esse grupo morrer, entendeu? Eu falo mais do teatro porque eu fiz parte do teatro, né? Então, só em perceber, ou então só em pensar que um dia isso possa acabar, é uma tristeza, porque a gente batalhou tanto, cara, a gente matava um dragão por dia ali, como falam, né? Para conseguir implantar essa comunidade, e de uma hora para outra a gente vê ali ela caindo, ou então diminuindo, e chegar ao ponto, né, a não ter mais nenhuma encenação da Paixão de Cristo, é uma tristeza. Eu peço
Eu peço muito, né, às próximas gerações que não vejam mais como simples teatro, como uma simples peça, mas que possam adentrar mesmo assim um personagem dentro de si, possam levar o exemplo, ou então o verdadeiro significado da paixão de Cristo para a vida. Porque, cara, do início ao fim da paixão de Cristo, ela retrata a nossa vida, entendeu? Se a pessoa for parar para pensar, você vive a paixão de Cristo. Você não está na paixão de Cristo. Então, é algo a pensar, né? Eu creio que o legado que eu deixei para a Paixão de Cristo, e não só para a Paixão de Cristo, eu acho que para a cena teatral, cena de encenações de Groaíras, eu acho que foi a continuidade, porque eu acho que se a gente não tivesse pego esse trabalho na época, possivelmente, ou ele não teria mais acontecido, ou ele teria estagnado a qualidade ou perdido a qualidade. Como a gente fez um estudo teatral, um estudo dramático, um estudo de texto, um estudo também de figurinos, a gente não tinha materiais, mas a gente ia atrás de pesquisar sobre. A gente não tinha internet naquele tempo, mas a gente utilizava vídeos na TV, filmes na TV e vídeos aquelas fitas bem grandes, né, que algumas pessoas que vão estar assistindo aí não vão saber nem do que se trata, mas eram umas fitas de vídeos desse tamanho mais ou menos, não tinha pendrive naquele tempo, não tinha nem CD assim, à disposição naquele tempo, né? E aí eu acho que o legado é ter colocado também na cabeça de vários jovens o gosto por encenar, o gosto por estar ali na frente, por falar, porque assim, quem me conhece sabe que há muitos anos, há mais de 20 anos, que eu estudo, que eu faço e que eu vivo teatro aqui dentro de Groaíras, e também em outros lugares, né? Mas é mais aqui dentro de Groaíras. Eu acho que o legado é esse, o legado da continuidade, o legado do gostar, do ensinar a gostar de interpretar, né? Eu acho que o legado é esse aí, e que eu espero que permaneça por muitos e muitos tempos, né? Porque senão não vai valer a pena ter trabalhado. Eu acho que o legado de cada um daqueles que participaram lá, desde o início, né? Tem tudo aquela, como é que eu posso dizer? Para eles não era só uma tradição, era algo que eles faziam mesmo por respeitar a igreja, por amor, e aquilo ali mostra que hoje a gente vê muita coisa acontecer por modismo. Ah, fulano faz, eu também vou fazer. Mas esquece de lado a fé, a vocação, tudo aquilo que tem ligado a esse conjunto, né? Infelizmente, é o que eu estou dizendo, hoje é muito fácil eu ver fulano de tal fazer alguma coisa e eu vou acompanhar ele. Mas a fé realmente, onde é que fica? Né? Então eles faziam com muita fé, com muito amor, aquilo era dedicação mesmo, não tinha esse negócio de eu ser melhor do que ninguém. Às vezes uma pessoa fazia 3, 4 papéis no mesmo enredo e saíam de lá satisfeitos, alegres, quando finalizar não tinha esse negócio, fulano foi bom, fulano foi ruim, não. Todos faziam, se dedicavam e se entregavam de corpo e alma. Tinha muita fé envolvida, como é para ser. A paixão de Cristo simboliza a fé, simboliza, eu acho que, o maior acontecimento de todos, que é tudo que Jesus sofreu para a nossa salvação, né? Então acho que simboliza isso, a gente tem que ter o maior respeito por esse momento. Eu acho que o legado que eles deixam é esse, é respeito e a fé. A minha mensagem é que nada sem Cristo você é ninguém, e eu deixo para nova geração que nunca se esqueçam que Jesus é poderoso na nossa vida, como filho de Maria, que aquelas mulheres também que acompanhavam Jesus permanecessem também, né, com a sua fé, e um dia ainda possa fazerem a demonstração da paixão de Cristo.
Qual é o legado que vocês Eu acho que para mim é um aprendizado mútuo. Do jeito que vocês ensinam como na prática e na teoria, nós passamos na prática, porque nós não temos teoria, né? A gente não tem nenhuma formação que vocês têm. Mas eu acho que é uma experiência... Multa, é. Vocês, a gente admira vocês e eu acredito que alguns jovens também têm admiração por esses atores, né, amador que já passaram por toda a paixão de Cristo, né? Todo do começo até hoje, eu acredito que tem um legado. Se você vê os vídeos, porque tem muitos vídeos gravados, se vocês assistirem com atenção, vocês vão sentir como... Era naquele momento, eles faziam com coração, de corpo e alma e faziam bonito, e emocionavam. Cada um na sua forma, na sua competência, na sua capacidade, né? E na sua limitação também, né, Luquinha? Sim. Eu fico feliz em ter contribuído com a nossa paróquia e deixo para aquelas pessoas, para a juventude, para as gerações futuras, que é muito bom a gente participar das coisas que faz parte da nossa paróquia. É muito bom a gente conhecer a vida da nossa igreja. Então, a paixão de Cristo, esses momentos fortes da Via Sacra, faz com que aquelas crianças, aqueles jovens, tomem conhecimento de que Jesus, o que Ele passou por todos nós, por toda a humanidade, que Ele remiu com seu sangue precioso, todos nós, né? Então, eu acho que a partir dos pais, que os pais hoje devem incentivar, devem repassar para os seus filhos. Porque às vezes eu fico triste quando um jovem diz que não conhece, desconhece certas coisas da igreja, porque eles não tiveram esse repasse. Então, o legado que eu deixo é isso, essa lembrança, né, essa memória para as futuras gerações que virão. É importante que se diga que tudo o que a gente viveu, a gente viveu intensamente. Eu gosto muito de frases, e tem uma que diz, assim, eu gosto muito dessa frase, que a gente era feliz e não sabia. E ultimamente, né, há alguns anos, não no ano passado, mas enfim, ultimamente, graças a Deus, a gente pode dizer assim, que o Grupo Renascer vem dando continuidade a esse trabalho, né? Cada um com sua dinâmica, cada grupo cada vez mais incrementando, enfim, trazendo a verdadeira mensagem da paixão de Cristo. Uma coisa que é bastante interessante, a sua pergunta, quando você me fala o que é que deixa. O que deixa a gente emocionado é saber que as pessoas que estão assistindo, a plateia, que o público se comportam, né, e que vive verdadeiramente aquele momento que hoje está sendo encenado e se emociona, enfim. Fica um legado de, vamos dizer assim, de esperança, de uma mensagem, principalmente nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo, no qual nesse ano, infelizmente, não vamos ter a paixão de Cristo a ser apresentada ao público, mas louvável o trabalho de vocês está fazendo esse resgate no que se diz respeito a essa cultura da paixão de Cristo, da encenação da paixão de Cristo em nosso município. O que a paixão de Cristo deixa para mim é uma responsabilidade imensa quando você fala de Cristo, né? Desse homem que chegou à Terra e mudou a história completamente, e trazer isso para o povo é trazer esperança, é trazer fé em dias melhores, é você ver as senhoras da igreja, as pessoas mais velhas que um dia estavam aqui como atores, como protagonistas, relembrarem os textos, se emocionarem. Eu lembro de depoimentos quando o João Vitor fez Jesus, a gente fez aqui a parte da ressurreição e ele
demonstrou no semblante dele uma surpresa pelas pessoas estarem emocionadas. E aí eu lembro da Rosinha chegando para mim e dizer assim: olha, esse ano vocês se superaram. Esse ano me fez lembrar do quanto era bom a gente, quando tinha a idade de vocês, fazer a apresentação. Então isso era o que deixava era a nossa recompensa. Não era dinheiro, não era status, não eram só meros aplausos, mas sim escutar depoimentos dessas pessoas, né? De usar a paixão de Cristo como instrumento de evangelização, por sermos da igreja. Muitos dos que estão hoje na paixão de Cristo também são frutos de ensaios, de convites, de encontros com Deus dentro das apresentações, dos ensaios. Então eu sou muito grato e eu espero do fundo do coração que a gente consiga alcançar mais pessoas com esses depoimentos, né? Reviver esse passado e usar isto como um canal de evangelização e de cultura, porque daqui a 10 anos, 15 anos, as crianças, os jovens que estavam aqui como espectadores, como público, vai ser um Jesus, vai ser uma Maria, e é isso que nos engrandece culturalmente falando, né? Para a gente levar isso como algo imaterial dentro do nosso município.